Boa noite. Bem-vindos à conferência online da Coalizão pelo Evangelho. A Coalizão pelo Evangelho é um ajuntamento de amigos que busca confessar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho esse, centrado na mensagem da morte de Cristo pelos nossos pecados, seu sepultamento e sua ressurreição ao terceiro dia, de acordo com o testemunho da Sagrada Escritura. Pensando e orando e conversando, nós entendemos que avivamento é a grande necessidade da igreja evangélica brasileira. Então, essa semana, nós meditaremos no tema, tirado do livro do profeta Abacuque, Aviva no Senhor, a necessidade do verdadeiro despertamento. Que vocês sejam grandemente abençoados, que todos nós sejamos grandemente abençoados, que a igreja seja grandemente abençoada nessa semana, na medida que a gente reflete e anseia pela visitação poderosa do Espírito Santo sobre a igreja. Deus abençoe a todos. Boa semana. Boa noite àqueles que nos acompanham. É um privilégio poder me dirigir a vocês nessa conferência online da Coalizão pelo Evangelho, tratando de um tema muito relevante para o tempo presente. Aviva-nos, Senhor, a necessidade de despertamento verdadeiro. Nessa noite nós vamos meditar em Atos capítulo 3, versos 19 e 21, e o tema é tempos de refrigério. Eu vou ler a passagem e aí nós passamos à exposição da mesma. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que lhe envie o Cristo, que já vos foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pensando no contexto da passagem, nós temos aí dois apóstolos, Pedro e João, se dirigindo ao templo, na hora estipulada para oração. O texto vai dizer às 3 horas da tarde. E no templo, Pedro vai curar um homem paralítico na porta chamada Formosa. A multidão fica espantada com essa cura. Ela se reúne em torno dos apóstolos, essas multidões querem entender o que aconteceu ali. E nós vemos isso em Atos capítulo 3, versos 1 a 10. Nos versos seguintes, 11 a 26, Pedro vai dizer que não tem poder para curar. Ele vai dizer claramente que o homem foi curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, como a gente vê em Atos 3, 6. Ele vai aproveitar a oportunidade para pregar um sermão no pórtico de Salomão. Esse é o contexto da passagem que nós temos diante de nós. E a passagem pode ser dividida de forma bem simples, em 4 pontos. O primeiro ponto aí central da passagem é a ordem: arrependam-se e se convertam a Deus. Quando a gente lê o sermão extenso, eu estou refletindo com vocês aqui num trecho do sermão, o sermão vai do verso 11 ao verso 26, a gente vai descobrir que Deus está subentendido nessa exigência que Pedro faz à sua audiência. Ele ordena à sua audiência que se arrependa e se converta ao Deus de Abraão e Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou o seu servo Jesus, como ele diz em Atos capítulo 3, verso 13. As profecias messiânicas foram cumpridas em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento das grandes profecias do Antigo Testamento. Logo, é ordenado aos seus ouvintes que eles se arrependam e se convertam a Deus. 2 palavras-chave na pregação de Pedro aqui: arrependam-se e se convertam. Arrependimento, no Novo Testamento, comunica a ideia de uma tristeza profunda pelos pecados passados, a determinação de se viver para Deus. Então, Pedro, ele apela à sua audiência para que, em nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus
de nossos pais, o Deus que glorificou a Jesus Cristo, o Deus que cumpriu as grandes profecias messiânicas da pessoa e obra de Jesus Cristo, eles são ordenados a se arrepender diante desse Deus, a sentir profunda tristeza pelos pecados cometidos no passado na presença desse Deus. Arrependam-se a Deus, abandonem os seus pecados na presença de Deus. E além do arrependimento, Pedro requer que eles se convertam a Deus. Nota que essas duas palavrinhas, elas são dirigidas à audiência de Pedro. É requerido que aqueles que estão escutando o sermão se movam a Deus por meio do arrependimento e da conversão. A conversão aqui não é uma mera mudança exterior, uma mera reforma exterior. Não é essa mudança moralista que Pedro tem em mente em seu sermão. Ele comanda a sua audiência a se arrepender, comanda a sua audiência agora a largar o que é mal, a mudar do pecado para Deus, voltar de uma vida que é conduzida à destruição para uma vida que é vivida na presença de Deus e para a glória do próprio Deus. Então, Pedro, no centro do seu sermão, ali em Atos capítulo 3, ele apela aos seus ouvintes que se arrependam e se convertam ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Jesus Cristo, ao Deus que cumpriu suas profecias passadas na pessoa bendita de Jesus Cristo. O que Pedro requer aqui da sua audiência é que eles renunciem à sua vida anterior, deem uma meia volta do seu antigo modo de viver e agora vivam não mais os caminhos antigos, mas vivam para Deus, ouvindo a palavra de Deus, considerando a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, quando nós começamos a olhar a nossa necessidade de um despertamento espiritual, de uma visitação poderosa do Espírito sobre nós, nós precisamos ter em mente que a nossa resposta à obra que Deus pode fazer em nosso meio é arrependimento e conversão. O que Pedro requereu da sua audiência original também é requerido da gente, que a gente se arrependa e a gente se converta a Deus. A gente abandone os nossos pecados, tenha tristeza pelos nossos pecados e se volte ao Deus vivo. Logo, se nós queremos, de fato, experimentar tempos de refrigério da presença do Senhor, nós precisamos renunciar à nossa vida anterior. Nós precisamos dar meia volta da nossa vida antiga que nós vivíamos para viver agora nos caminhos de Deus, nos novos caminhos que Ele nos aponta. Nós somos chamados aqui a ouvir a palavra de Deus sendo cumprida na pessoa de Jesus Cristo, glorificado, que é o nosso Salvador. Irmãos e irmãs, quando nós pensamos então no tema dessa conferência, que nós estamos abordando nessa semana, nós somos então instados pelo apóstolo a, antes de adentrar o tema, nós nos rendermos aos pés de Deus, por meio do arrependimento e da conversão, por meio da tristeza pelos caminhos que nós trilhamos no passado, por meio da nossa escravidão ao pecado como vício, mas também do nosso anseio por abandonar esses maus caminhos e ouvir, mais uma vez, a palavra de Deus em Jesus Cristo. Nossa vida tem sido pautada por um contínuo arrependimento e conversão. Nós, dia a dia, temos nos entristecido pelos nossos pecados e dia a dia nos voltado a Deus, nos convertido a Deus. Essa é a nossa resposta à mensagem pregada pelo apóstolo tanto tempo atrás. Se nós ansiamos tempos de refrigério, se nós ansiamos uma visitação poderosa de Deus sobre nossas vidas como comunidade da fé, como povo de Deus no país, nós precisamos nos portar em arrependimento e em conversão, dia a dia, buscando o Senhor, em tristeza pelos pecados que nós cometemos, e dia a dia, na presença de Deus e de Cristo, nos aplicando a nos voltar para Ele. Arrependam-se e se convertam a Deus. Mas o texto continua. O texto continua afirmando, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, olhando essa breve passagem, Atos 3, 19 e 21, primeiro ponto, nós somos chamados a nos arrepender e nos converter a Deus.
Segundo ponto, nós temos o resultado da nossa conversão e arrependimento, os nossos pecados sendo cancelados. Também é subentendido aqui que é Deus que perdoa os pecados por meio de Jesus. Nós precisamos lembrar que quem prega esse sermão é Pedro, e ele está pregando para seus conterrâneos, um membro da casa de Israel pregando a outros membros da casa de Israel. Porque há um respeito e um temor pelo nome de Deus. O nome de Deus é subentendido em todo o tempo nesse trecho do sermão. Nós somos instados a nos arrepender e nos converter a Deus, porque é Deus que cancela os nossos pecados. Há uma reverência, há um respeito pelo nome de Deus. Logo, esse nome santo, esse nome exaltado e magnífico é subentendido nesse trecho do sermão. Mas se nós nos voltamos a Deus em arrependimento e conversão, como Paulo diz aos de Tessalônica, um outro público-alvo aqui que recebe a mensagem cristã, um público gentio, se nós abandonamos nossos ídolos e nos voltamos ao Deus vivo, também em arrependimento, os nossos pecados são cancelados. A palavra pecado aqui é importante. Pedro tem em vista aqui aquelas atitudes nossas que erram o alvo que Deus estabeleceu para a gente. Aquelas nossas ações da mente, do coração, que quebram a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Então, Pedro agora coloca diante da sua audiência que se a sua audiência se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus, ela terá esses pecados cancelados. A palavra aqui cancelados faz alusão ao batismo, simbolizando a lavagem dos pecados, uma limpeza purificadora. A palavra pecados aqui, de onde vem a ideia de nós errarmos o alvo que Deus estabelece para nós, a ideia de nós quebrarmos os mandamentos pactuais que Deus deu a nós, a ideia de pecados aqui no plural engloba todos os pecados cometidos. O que Pedro coloca para nós é que se nós nos voltarmos a Deus em arrependimento e conversão, os nossos pecados serão limpos, serão apagados, serão lavados. Que promessa maravilhosa, que promessa evangélica. De um lado, nós somos chamados ao arrependimento e à conversão, a examinar a nós mesmos, na presença do Espírito, o Espírito iluminando onde nós temos pecado contra Deus e abandonando, tendo tristeza e abandonando esses pecados e agora nos aplicando a viver para Deus. Se assim respondemos à palavra evangélica, nós teremos nossos pecados cancelados, nós teremos nossos pecados lavados. Essa aqui é a ideia que Pedro comunica à sua audiência e comunica agora a nós. Então, meu irmão, minha irmã, quando Deus perdoa os pecados, esses pecados são apagados e o relacionamento entre estes e Deus agora é restaurado. Em outras palavras, quando nós respondemos à mensagem do Evangelho com arrependimento e conversão, nossos pecados são cancelados e nós entramos agora num novo período de nossa vida de comunhão com Deus, de aliança com Deus. Aqueles entre nós que têm nos escutado, que já têm buscado ao Senhor em arrependimento e conversão, já têm experimentado essa graça de terem seus pecados limpos e cancelados, as duas partes da mensagem têm que andar juntas. Se nós de fato estamos escutando a mensagem evangélica, nós vamos nos quebrantar na presença de Deus. Nós vamos nos humilhar na presença de Deus. Nós vamos suplicar uma mudança em nossa vida dada pelo próprio Deus. E se nós estamos respondendo apropriadamente o Evangelho, Deus vem em nossa direção, nos limpando, nos lavando de nossos pecados, para usar a frase de Pedro aqui, cancelando os nossos pecados. Você que me ouve, você já tem experimentado essa dádiva de ter os seus pecados cancelados? Você já tem experimentado essa limpeza que só Deus pode conceder? Você consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite e descansar em paz, porque você tem a certeza de que em arrependimento e conversão, Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, cancelou e limpou os seus pecados? E aí, se nós temos experimentado o cancelamento de pecados, há uma grande dádiva para nós aqui. O apóstolo continua o seu sermão, dizendo
que se nós nos arrependermos e nos convertermos, teremos os pecados cancelados e virá sobre nós, da presença do Senhor, tempos de refrigério. O pastor batista e grande compositor de hinos G. Edwin Orr, ele disse que a melhor definição de avivamento é tempos de refrigério na presença do Senhor. Nós aqui entramos numa outra dimensão da vida cristã. Há uma primeira dimensão que implica arrependimento continuado, conversão continuada, a experiência dos pecados serem limpos e cancelados, mas agora Pedro coloca diante da sua audiência e diante de nós mais uma dádiva. Os tempos de refrigério que vêm da presença do Senhor. A expressão tempos aqui está no plural. Ela pode ser melhor traduzida como estações. Então, nós podemos ler o texto literalmente da seguinte forma: para que venham estações de refrigério da face do Senhor. O texto é muito rico e muito bonito. O que Pedro coloca diante da sua audiência e diante de nós também é que se nós estamos buscando ao Senhor continuamente em arrependimento e conversão, se nós já estamos experimentando o cancelamento de nossos pecados, Deus, por meio do Senhor Jesus, visita-nos periodicamente com refrigério da própria presença de Jesus, da própria presença experimental de Jesus entre nós. A ideia aqui que Pedro nos transmite é que por tempos de refrigério ou estações de refrigério, Deus tem muito mais a dar para nós do que nós estamos recebendo. Talvez o grande problema nosso, meu e seu, que nos escuta aqui essa noite, é que nós nos contentamos com muito pouco. Nós nos contentamos apenas em termos a experiência dos nossos pecados terem sido cancelados, porque nós respondemos ao Evangelho com arrependimento e conversão. Mas Pedro coloca um plus aqui para a gente. Se nós, de fato, temos experimentado o cancelamento de nossos pecados, nós podemos ter esperança de experimentar da presença de Jesus inclinando sua face para nós, tempos de refrigério, tempos de conforto, de repouso e de alívio. Essa expressão refrigério é tão especial que ela só aparece uma única vez no Novo Testamento, aqui em Atos capítulo 3, verso 19. A expressão correlata mais próxima de refrigério vai aparecer uma única vez também no Antigo Testamento, em Êxodo 8,15, quando os egípcios experimentam alívio ao fim de uma das pragas que Deus envia para castigar os escravocratas que mantinham o povo de Israel em cativeiro. A ideia de refrigério aqui pode ser melhor traduzida como tempo de conforto, tempo de repouso, tempo de alívio. Se refere mais do que o completo perdão a um complemento desse perdão. A ideia aqui, considerando tudo que nós já vimos até o presente momento, é que Deus não apenas apaga os nossos pecados quando nós nos arrependemos e nos convertemos, mas Deus concede, pela presença de Jesus Cristo, refrigério, conforto, repouso, alívio para nós e todos nós juntos. Nós entramos aqui numa outra dimensão. De um lado, nos é assegurado pela palavra de Pedro, uma palavra evangélica, que se nós nos arrependemos e nos convertemos, teremos nossos pecados cancelados. Todos os pecados cancelados em Jesus Cristo. Que dádiva, meu irmão e minha irmã. Não há outra fé, não há outro credo, não há outra religião que ensina essa verdade. Todos os nossos pecados sendo cancelados em Jesus, quando respondemos a mensagem do Evangelho com arrependimento e fé. Mas, além do perdão dos pecados, nos é assegurado aqui que de tempos em tempos, Deus, por meio de Jesus, Ele visita o nosso ajuntamento, Ele visita a comunidade da fé
e dá alívio, dá conforto, dá descanso, ele dá refrigério àqueles ali reunidos que já experimentaram o perdão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de avivamento. Nossa necessidade maior hoje no país é de um tempo de refrigério poderoso da presença do Senhor. Não adianta a luta cultural, não adianta lutar pela reforma política, não adianta lutar pela manutenção da pureza visível da igreja, se Deus não vier em nossa direção com tempos de refrigério, dando mais de si mesmo para nós, dando a nós não apenas a certeza da fé que Jesus está presente entre nós, mas a certeza experimental que Jesus está no nosso meio, operando com poder entre a gente. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Nota que Pedro está apelando aqui à comunidade. Ele não está apontando ou garantindo o tempo de refrigério para uma única pessoa. Ele assegura que se uma comunidade, um ajuntamento de pessoas, busca o Senhor em arrependimento e conversão, os seus pecados serão cancelados, a aliança vai ser renovada e Deus mesmo, por meio de Jesus, visitará essa comunidade com tempos de refrigério. A sua comunidade já tem experimentado tempos de refrigério? A minha comunidade, a minha igreja já tem experimentado tempos de refrigério? Será que nós conhecemos igrejas do Brasil que já têm experimentado tempos de refrigério? Como no passado, a gente pode ler sobre tempos de refrigério no Antigo Testamento, podemos ler sobre tempos de refrigério no Novo Testamento, podemos ler sobre tempos de refrigério na história da igreja, na Reforma Protestante, entre o movimento puritano nos séculos XVI e XVII, entre os grandes avivamentos do século XVIII, século XIX, em vários avivamentos ocorridos no século XX, mas aqui no Brasil, na minha igreja, na sua igreja, em outras igrejas, nós já temos experimentado esse tempo de conforto, de repouso, de alívio, da própria presença de Deus entre nós. Deixa eu tentar elaborar o ponto aqui para deixá-lo mais claro. Conta-se que o George Whitefield, pregando a uma comunidade na Inglaterra, no meio do sermão, ele para e ele simplesmente diz: Deus está aqui. E ele se ajoelha atrás do púlpito. E pessoas, naquele exato momento, começam a confessar seus pecados, outras pessoas começam a adorar o Senhor e louvar o Senhor. Havia uma certeza experimental de que o próprio Jesus estava visitando aquela comunidade na Inglaterra no século XVIII. Nós já temos experimentado esse tipo de tempo de refrigério em nosso meio, onde as pessoas não querem sair daquele local porque sabem que algo especial de fato está ocorrendo ali. O próprio Deus está presente no meio dos seus santos naquele momento. Deixa eu ler um pouquinho a experiência de Erle Stegen. Ele foi um missionário luterano na província de Natal, na África do Sul. Ele, por causa de avivamentos que ocorreram ali, fundou uma comunidade chamada Kivas Zambantu, que é traduzido aí o lugar das pessoas, onde pessoas são ajudadas. Mas antes de ele experimentar esse avivamento, ele trabalhou duro entre os Zulus. Ele foi um evangelista, um pregador, reunia pessoas em oração, tentava fazer trabalhos sociais para minorar o sofrimento dos Zulus na província de Natal, mas ele e a equipe dele sabiam que alguma coisa estava faltando. Parecia que, mesmo com seus melhores esforços, algo lhes faltava. Eles começaram a se reunir para orar, começaram a implorar a misericórdia de Deus, se quebrantaram na presença de Deus, confessaram sua autossuficiência na presença de Deus, começaram a ler o texto sagrado, livro de Atos, comparando o que aconteceu no livro de Atos com o que era ausente na vida deles, no ministério deles, e eles começaram a invocar o Senhor e suplicar a visitação poderosa do Senhor. E no meio desse quebrantamento,
quando o Erlo começa a fazer exposições no livro de Atos, capítulo 2, alguma coisa ocorre naquela comunidade. Eu passo a ler aqui a narração do que aconteceu. Em 1966, ele diz: Deus estava operando no meio da congregação. Um crente foi a outro e pediu-lhe perdão. Dessa maneira, silenciosa e profundamente, Deus trabalhou com o povo. Certo dia, quando nos ajuntamos para orar, de repente, Deus fendeu os céus e desceu. Nós não havíamos pedido ou orado por aquilo, nem tampouco sabíamos o que esperar, mas repentinamente veio um som como de vento poderoso. Não sei explicar-lhes bem. Era como se aquele vento soprasse e soprasse através de nós. O Espírito de Deus desceu e ninguém precisou dizer ao outro que Deus estava no nosso meio. Havia plena consciência da presença de Deus entre nós. Todos sabíamos que Deus estava no nosso meio, sem dizermos uma palavra. Só pude colocar minha mão direita sobre a cabeça, encurvar-me e adorar o Deus do céu. Por 2 dias era como se o próprio ar estivesse encharcado com a presença de Deus. As pessoas que chegavam naquela área eram imediatamente convencidas de pecado e levadas ao arrependimento simplesmente por estarem na presença de Deus. Que Deus! Que Salvador! Erlo Stegen narra esses detalhes no seu livro Avamento na África do Sul. Foi traduzido para o português pelo reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Meus irmãos, que experiência fascinante! Nós temos aqui uma comunidade de cristãos. Essas pessoas já responderam ao Evangelho no passado em arrependimento e fé. Elas já tiveram no passado o seu pecado cancelado. Só que agora, depois de um período de quebrantamento, um período de conversão ao Senhor, um período de arrependimento, já tendo experimentado o perdão dos pecados, Deus agora visita essa comunidade com tempos de refrigério, com tempos de conforto, de repouso, de alívio, vindos da própria presença de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, precisamos de avivamento, precisamos de despertamento. Nossa necessidade hoje é tempos de refrigério. Nós precisamos de tempos de refrigério. Nós precisamos experimentar tempos de refrigério. Nota como a experiência de Stegen bate com o relato do livro de Atos. Pedro diz para a sua audiência que esses tempos de refrigério vêm da presença do Senhor. O que nos é colocado aqui, meu irmão, minha irmã, é que se nós respondemos ao Evangelho com arrependimento e conversão, nós experimentamos o perdão dos pecados. E de tempos em tempos vamos experimentar também visitações poderosas do Senhor Jesus em nossa comunidade. Precisamos disso, meus irmãos e irmãs. Não é apologética que vai salvar a gente, argumentos altamente elaborados a respeito da fé. Isso tem o seu valor, tem o seu lugar. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de tempos de refrigério. Nós precisamos experimentar a presença bendita de Jesus no nosso meio, em nossos ajuntamentos solenes. Como Stegen narra aqui, nós precisamos dessa experiência que quase que tira o fôlego da gente. Essa experiência da presença de Jesus que nós temos até dificuldade em dizer o que está de fato acontecendo ali. Uma experiência que leva a gente a se reconciliar em família, leva a gente a se reconciliar com outros irmãos e irmãs, leva a gente a ter uma preocupação pela pureza da igreja, leva a gente a abandonar pecados, a largar nossos ídolos, jogar fora esses ídolos que nós temos como cristãos, esses pecados de estimação que nós alimentamos. Arrependam-se e se convertam, para que tenham seus pecados cancelados e da presença do Senhor experimentem tempos de refrigério. Precisamos de refrigério. E olha que bonito aqui. Tempos está no plural, como mencionei há pouco. A ideia, meu irmão, minha irmã, é que a gente pode contar que Deus tem muito mais a dar para a gente em Jesus do que a gente tem recebido. Quando a gente estuda histórias de avivamentos, a gente descobre, por exemplo, na própria vida de Jonathan Edwards, que ele experimentou ciclos de avivamento. Ciclos de tempos de refrigério que vêm da presença do Senhor. E em cada ciclo de avivamento que ele experimentava na sua comunidade, Deus estava dando mais de si mesmo para a sua comunidade. Que dádiva!
Que dádiva temos diante de nós. Arrependam-se e se convertam, para que tenham seus pecados cancelados, a fim de que, da presença do Senhor, a gente experimente juntos tempos de refrigério, tempos de conforto, tempos de repouso, tempos de alívio, tempos em que a gente experimenta a presença consoladora, bendita, poderosa de Jesus entre nós. Eu podia continuar desenvolvendo o ponto aqui. Eu recomendaria um livro chamado Pentecoste Coreano, foi lançado pela Cultura Cristã há tempos atrás. Vale muito a pena ler o Pentecoste Coreano, vale muito a pena ler a obra de Erle Stegen, Avivamento na África do Sul. A obra de Stegen, em português, está disponível no próprio site da comunidade em Kivasi Zambanto, então pode-se ler online sem problema algum. Nós precisamos buscar tempos de refrigério. Nós precisamos ser movidos a buscar tempos de refrigério. E bons relatos de avivamento colocam-nos nessa trilha de ansiar tempos de visitação, estações de visitação poderosa da presença de Cristo em nós. Mas Pedro continua. Ele continua falando que nós podemos ter essa esperança da presença do Senhor, experimentar tempos de refrigério, até que Deus envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então, embora Cristo nos dê perdão e cancelamento de pecados, e nos dê tempos de refrigério, nós miramos a eternidade. Como Pedro destaca aqui, é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas. De certa forma, de um jeito bem sucinto, Pedro nos oferece aqui uma visão da história cristã, uma visão espiritual da história. Em outras palavras, a palavra evangélica coloca diante de nós a exigência de arrependimento e conversão e nos garante que, se nos aproximarmos de Deus em arrependimento e conversão, Deus mesmo vai nos lavar de todos os nossos pecados. Esses pecados todos serão cancelados. A palavra evangélica também nos aponta para o fato de que de tempos em tempos Deus pode derramar sobre nós, pela presença de Jesus, nosso Senhor, tempos de descanso, de alívio, da própria presença de Cristo entre nós. Mas na retórica de Pedro, o que ele parece mirar e apontar para a gente aqui é que à medida que Deus vai dando esses tempos de refrigério, Deus mesmo está preparando o tempo da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus no dia do Senhor, como é mencionado no Antigo Testamento. A palavra restauração que é empregada aqui tem referência à escatologia. É aquele tempo que Jesus mesmo chamou em Mateus 19, 28 de tempo da regeneração de todas as coisas. Quando, na segunda vinda de Cristo, em poder, como o grande rei conquistador, para fazer o seu reino de fato triunfar sobre tudo e todos, vai libertar a criação da sua escravidão e decadência e trará novos céus e nova terra. Em outras palavras, o que Pedro coloca diante de nós aqui é uma visão da história. Cristo já veio, nascido de virgem por obra do Espírito, sofreu e padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto na cruz pelos nossos pecados, sepultado, ao terceiro dia ressurreto dentre os mortos, mais adiante ascendeu aos céus, onde está à direita de Deus o Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. A partir desse fato central em nossa história, o que nós temos é uma linha onde esse Cristo, no poder do Espírito, periodicamente visita com poder a sua igreja, preparando-a para o grande dia, o dia da restauração de todas as coisas. Meus irmãos e irmãs, então, quando nós experimentamos tempos de refrigério, e quando os tempos de refrigério que experimentamos são maiores do que os anteriores, nós já estamos vivenciando essa preparação que Deus está fazendo para a vinda poderosa, gloriosa de nosso Cristo. Essa vinda triunfante, quando Cristo mesmo vai restaurar toda a criação e vai restaurar e renovar
todos aqueles que se aproximaram dele, desse grande Messias, em arrependimento e conversão, e experimentaram o perdão dos pecados, também épocas de refrigério da presença do Senhor. Jesus vai fazer isso. O Jesus que visita-nos em poder periodicamente, ele fará, restaurará todas as coisas. E que Jesus é esse? Esse Jesus é o Cristo, o Messias, o especialmente ungido, o escolhido, aquele que foi separado para ser, como Pedro mesmo diz aqui no seu sermão, o servo sofredor, o santo e o justo. Jesus escolhido para ser o autor da vida, ungido para ser um profeta semelhante a Moisés. O Messias que também é o rei davídico, a semente de Abraão. Em outras palavras, esse Jesus, Cristo, Senhor, o grande Messias, servo sofredor, o santo e justo, o autor da vida, um profeta semelhante a Moisés, rei davídico, semente de Abraão. A gente tem que repetir essas palavras. Esse é o Jesus que cancela pecados. Esse é o Jesus que nos visita. Ele traz refrigério espiritual para a gente. Esse Jesus, esse Messias que se revela na Escritura para nós, apaga os nossos pecados. Visita-nos dando-nos tempos de refrigério e de alívio. E vai agindo para a restauração de todas as coisas, quando Ele voltar em glória para reinar sobre tudo e sobre todos. Tudo isso contido em Cristo. E mais do que isso, é o que Pedro coloca para a sua audiência e para nós, e que dá a gente confiança nessa Sagrada Escritura. Tudo isso já contido previamente no Antigo Testamento, como Pedro mesmo arremata nos versos 22 e 23 dessa passagem, quando ele diz que tudo que ele está citando para a sua audiência e para nós já havia sido dito por Deus por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Em outras palavras, esse Jesus, de novo, que é o Messias, o servo sofredor, o santo e justo, o autor da vida, o profeta semelhante a Moisés, o rei davídico, a semente de Abraão, ele foi profetizado no Antigo Testamento. Essa promessa foi cumprida agora no Novo Testamento. Esse Jesus crucificado, sepultado e ressurreto, ele faz essas obras poderosas porque isso foi profetizado tanto tempo no passado. E esse Jesus traz grandes dádivas para a gente, se nós nos aproximamos dele em contínuo arrependimento e conversão. Ele cancela todos os nossos pecados, ele nos traz refrigério e nos infunde a confiança de que a causa dele é vitoriosa, porque ele, que foi prometido vir, ele também promete que vai restaurar todas as coisas no tempo que lhe é propício. Arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que Ele envie Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, isso já profetizado desde o Antigo Testamento. Como é que nós respondemos essa passagem, esse pequeno trecho do sermão de Pedro no Pórtico de Salomão, no Templo de Jerusalém? Primeiro ponto aqui que a gente precisa destacar: a gente precisa reconhecer e abandonar os nossos pecados. Nós que já somos da fé, já experimentamos o cancelamento dos nossos pecados, quando nós nos movemos para Deus e para Cristo, lá no começo da nossa vida cristã, em arrependimento e conversão. Mas, do outro lado, arrependimento e conversão são respostas continuadas que o fiel ele faz na presença de Deus. Nossa vida diária, nós crentes, tem sido marcada por conversão e arrependimento. Nós temos reconhecido diariamente nossos pecados e abandonado os nossos pecados. Se nós anelamos experimentar a lavagem desses pecados, e mais do que isso, nós anelamos experimentar tempos de refrigério da presença do Senhor, nós, que somos da fé, precisamos reconhecer e abandonar nossos pecados.
pecados contra nossos parentes, pecados contra irmãos e irmãs da igreja, pecados contra a própria igreja que Cristo comprou com seu sangue, nossos pecados externos e internos, pecados conscientes, e mesmo aqueles que nós não temos consciência deles, precisamos buscar o Senhor em arrependimento e conversão diariamente. Precisamos reconhecer e abandonar nossos pecados. E essa é uma das marcas de que o avivamento vem. Deus derrama um espírito de quebrantamento sobre o seu povo. O seu povo entende que tem errado o alvo, tem agido bem distante do que Deus exige para nós e sua aliança conosco. Essa é uma marca de que o avivamento vem. Nós os quebrantamos. Nós confessamos a Deus as bobagens que nós falamos. Nós confessamos a Deus os nossos maus pensamentos. Nós confessamos a Deus nossas traições à aliança. Nós confessamos e abandonamos nossa mediocridade em estudar a palavra, em responder a Deus com oração. Reconheça então os seus pecados e abandone. Que Deus nos dê o seu Espírito, que de tal forma a gente reconheça e abandone os nossos pecados. Outra aplicação, que a gente se volte para Deus e sua palavra. Isso é conversão. Do lado, o arrependimento, esse reconhecimento dos nossos pecados passados, tristeza porque nós erramos o alvo, nós ofendemos a Deus e a sua majestade com nossos pecados, nós abandonamos esses pecados. Do outro lado, a gente é chamado a se voltar para Deus. A gente é chamado a se voltar para a palavra em que Ele se revela, que está na Sagrada Escritura. Então, busquemos juntos a Deus. Nos voltemos a Ele com fervor. Que a gente ore a tempo e fora de tempo. Que a gente não dê descanso a Deus, suplicando que Ele visite não apenas a mim como pessoa, mas visite com poder todo o seu povo reunido, se assim for do seu agrado. Medite na Sagrada Escritura. É na Sagrada Escritura que Deus vem a nós, não na criação, não na história, não em algum sentimento religioso dentro de nós. Não, Deus vem a nós na Escritura. Então, se volte para Deus e busque a Deus na Sagrada Escritura. Aprenda de Deus na Sagrada Escritura, da sua glória, da sua santidade, do seu poder, da sua graça, da sua autorrevelação como Pai, Filho e Espírito, da sua obra criadora, da sua providência, da grande obra de redenção. Busque a Deus em sua palavra, que você cresça no conhecimento de Deus. E aí tem uma terceira aplicação. Se a gente almeja tempos de refrigério, a gente tem que almejar conhecer a Deus e a Jesus também, cada vez mais. Nós precisamos reconhecer que a gente se contenta com muito pouco. E Deus e o seu Filho têm tanto a nos dar na palavra que Ele revela, que Ele usa para revelar para nós. Então, anseie por conhecer a Deus mais. Anseie por conhecer mais a Jesus. Medite na grandeza de Deus. Medite em como a justiça e a graça se encontram na pessoa de Jesus Cristo, e de tal forma que nosso pecado é apagado e a santidade de Deus é satisfeita. Gaste tempo considerando quem é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Encha sua mente de pensamentos elevados a respeito de Deus. Que o seu coração seja dilatado na medida que você anseia por conhecer mais a Deus e a Jesus. Que os seus afetos sejam transformados, que você salte de alegria porque você tem conhecido cada vez mais a respeito de Deus e de Jesus, como revelado na Sagrada Escritura. Por fim, ore por avivamento. Implore por tempos de refrigério. Você pode fazer isso sozinho, na sua casa, antes de começar o culto na sua comunidade local. Suplique a Deus por avivamento. Mas você pode se unir a outros irmãos para juntos suplicarem a Deus por avivamento. No século XIX, meados dos anos 1850 em Nova York, o avivamento começou a partir de uma reunião de oração na igreja reformada em Nova York. Alguns irmãos se reuniam ali na hora do almoço para orar e suplicar a visitação, e Deus atendeu aquela oração.
Então, ore sozinho por avivamento, se reúna com outros irmãos e irmãs para orar por avivamento. Isso não precisa ser planejado, não precisa ser algo que é parte do que a igreja faz. Você pode ter um tempo de oração por Zoom com essas pessoas, você pode estar com elas mais adiante e orar com elas. Busque avivamento junto com outros irmãos e irmãs que têm sentido esse peso da necessidade de experimentarmos tempos de refrigério da presença do Senhor. Ore em família por avivamento. Junto com os seus, suplique por avivamento em família, nos cultos domésticos. Coloque lá nos tópicos principais: Deus, aviva a igreja que nós pertencemos. Se a família é a primeira igreja, aviva essa família. Dá de ti mesmo essa família. Nós queremos experimentar mais de Deus e de Jesus em família. E que em nossos cultos a gente implore por avivamento. Que nas orações de confissão, ao final delas, a gente seja lembrado de suplicar pela visitação poderosa de Cristo em refrigério, em alívio e conforto. Que oremos juntos os nossos cultos para avivamento. Que entremos num pacto de em todo culto nós suplicarmos, implorarmos uma visitação poderosa de Cristo. De tal forma que a gente experimente tempos de refrigério, tempos de alívio, tempos de conforto, da própria presença experimental de Jesus. Aqui eu encerro com John Wesley. Ele reuniu um grupo para orar para o avivamento. E ele diz assim: às 3 horas da manhã, como estávamos continuando em oração, o poder de Deus nos sobreveio de maneira que clamamos por causa da alegria imensa e muitos caíram no chão. Quando nos recuperamos um pouco daquele temor e admiração que vieram da presença de Sua Majestade, começamos a falar em uma só voz: Te louvamos, ó Deus, e reconhecemos que Tu és o Senhor. Que a gente se volte a Deus em arrependimento e conversão. Que experimentemos dia a dia essa limpeza que Deus mesmo opera em nós, apagando todos os nossos pecados. Mas que, sobretudo, isso leve-nos a ansiar por tempos, por estações de descanso, de alívio, dados pela própria presença poderosa de Jesus entre nós. Que Deus abençoe cada um de nós. Eu vou orar para encerrar. Senhor, nós imploramos, precisamos de avivamento, precisamos de tempos de refrigério. Perdoa nossa arrogância, nossa autossuficiência. Perdoa-nos porque nós não temos meditado em Tua palavra como deveríamos, nós não temos buscado a Tua face com o fervor que é requerido da gente. Deus, perdoa-nos, faz-nos abandonar esses maus caminhos, nossa tolerância com mensagens que desonram a Tua palavra, mensagens superficiais, com ideias excêntricas, até mesmo heresias sendo anunciadas nos nossos púlpitos. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossa falta de integridade, nossa falta de amor pela santificação. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a abandonar esses pecados. Ó Deus, dá Teu Espírito para que a gente se volte a Ti. Dá Teu Espírito de tal forma que a gente esteja se arrependendo dos nossos pecados e nos convertendo a Ti. Dá Teu Espírito que a gente experimente, ó Deus, esse apagar de todos os nossos pecados. Mais do que isso, dá-nos avivamento. Nós precisamos de mais do que temos recebido. Dá-nos a certeza da presença do Teu Filho entre nós. Dá-nos esses tempos especiais de alívio, de descanso. Dá-nos avivamento, ó Deus, nós imploramos. Enquanto o Senhor nos concede grandes avivamentos, ajuda-nos a ansiar pela vinda gloriosa de Jesus, nosso único Messias, o servo sofredor, aquele que é semelhante a Moisés, o justo, o santo, o eterno Filho de Deus, o Filho do homem, o grande Rei na linhagem de Davi. Ajuda-nos a ansiar pela vinda triunfante de nosso Jesus enquanto experimentamos avivamento. Ajuda-nos enquanto experimentamos avivamento que vem da Tua presença, a saber que a Tua causa, ó Deus, já é triunfante. E oramos em nome desse Messias Jesus.
Amém e amém. O que impede você de crescer no conhecimento do Senhor? Falta de tempo para dedicar aos estudos? Dificuldade em encontrar bons conteúdos? Motivos financeiros? O Curso Fiel de Liderança oferece cursos rápidos, totalmente online e divididos em várias aulas. Isso lhe permite ajustar os seus estudos de acordo com a sua disponibilidade de horário. Tenha acesso a cursos com professores como Augustus Nicodemos, John Piper, Jonas Madureira, R.C. Sproul, Franklin Ferreira e muitos outros, além de palestras, e-books, audiobooks e muito mais, por meio de uma assinatura de apenas R$ 29,90 por mês. Nós queremos ser seu parceiro nessa caminhada e ajudá-lo a alcançar o conhecimento. Curso Fiel de Liderança.com.br